Vamos trazer notícia que vai chegando agora, para a gente também não sair aqui do quente. Quem publicou há pouco foi a esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, a Janja. Ela não quer ser chamada de primeira-dama, não vamos falar mais primeira-dama. Janja Lula da Silva diz o seguinte: a democracia não vai se dobrar e o presidente Lula não vai baixar a cabeça. Era o que Dona Lindu sempre dizia, a mãe de Lula, a ele. E é o que o povo brasileiro espera dele neste momento. Não baixa a cabeça nunca, Lula, escreve ela. Por anos, a esquerda fez manifestações com milhares de pessoas em Brasília, com muito mais gente nas ruas do que vimos ontem, e apesar de muitos confrontos, nunca se fez com o patrimônio público que foi feito ontem. Manifestações públicas fazem parte da democracia, mas esses atos não foram uma manifestação democrática. O povo brasileiro reconhece isso e repudia o que aconteceu ontem. E o mundo democrático sabe o que estava em curso e não vai aceitar retrocessos no Brasil. Apesar da destruição promovida por vândalos, sem qualquer respeito pelo nosso patrimônio, pelo nosso país, estamos hoje, aqui no Palácio, trabalhando para reconstruir o Brasil. Você acha importante eles terem ido para o Palácio ontem à noite mesmo, Marilis? Isso é uma imagem importante? Retomaram o Palácio? Fabiola, eu vi inclusive ouvi você e vi você conversando mais cedo com Madeleine. Madeleine já falou da importância, né, dessa reunião, por exemplo, estar acontecendo no Planalto. O presidente Lula está lá com os presidentes dos outros poderes. Mas eu comecei a semana bem diferente da semana passada. Eu estou pessimista com tudo isso que aconteceu, e eu concordo com o Thales em relação à questão da punição. A gente está vendo alguns números aí que aparecem diferentes, dependendo do veículo: 1.200 prisões, 1.400 prisões, 1.500 prisões. Tudo isso é importante, a gente vê uma resposta rápida ao que aconteceu, mas o fato que a gente não teve um golpe de verdade, um golpe pior, porque o bolsonarismo é caótico. O bolsonarismo tem uma parte muito desorganizada. Essas pessoas estão ali e não sabem exatamente o que estão fazendo. Agora, existe uma organização que planejou isso não aconteceu da noite para o dia, e quando se fala, a gente está aqui discutindo se as instituições estão funcionando, não estão funcionando. O fato disso ter acontecido ontem em Brasília, o presidente Lula estava em Araraquara, gente. A gente com vários ministros fora de Brasília, do Supremo fora de Brasília, outros ministros de Estado também que estavam nos seus estados, o que acontece normalmente. Tudo bem, isso é uma coisa que a gente sabe que acontece, mas então todos esses sinais mostram que as instituições não estão funcionando. O que aconteceu em Brasília ontem ainda está acontecendo, e a gente sabe que não acabou, certamente não acabou, porque isso continua desorganizado, isso continua organizado, desculpa, e certamente deu força para vários grupos golpistas e outras pessoas em outros estados planejarem o mesmo tipo de ataque aos governos estaduais. Talvez não aconteça em São Paulo, porque o governador agora é o Tarcísio, um cara considerado de direita, um cara que é considerado talvez até uma pessoa que ocupa esse vácuo que o Bolsonaro está deixando nessa direita, mas o fato é que a gente precisa de respostas mais rápidas em relação aos mandantes. A gente precisa saber quem está por trás de tudo que aconteceu em Brasília. Você agora acabou de mencionar, a gente viu reportagem mais cedo, o grau de organização para que essas pessoas se sentissem seguras de participar desse evento. Então, a gente precisa de uma resposta mais efetiva e de prisões em relação às pessoas que estão por trás de tudo isso que está acontecendo.